Fique agora com as informações do agronegócio. Eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva e ela vai comentar hoje sobre um tema muito interessante. Ela vai falar sobre a nutrição e a terceira idade. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Graças a Deus. Quando é que é considerado terceira idade? A partir de quando? A gente já entra na terceira idade a partir dos 60, 65 anos. Estou lascado, então. Então, a partir de quando a pessoa completar essa idade, já pode ser considerada terceira idade. Quer dizer, entrou na fila... o senhor pode vir primeiro, né? Já pode entrar na fila preferencial. Quando faz assim, é terceira idade? Isso. Ah, tá. Eu não gostei muito, mas fazer o quê, né? E é muito difícil alimentar velho? Quem está na terceira idade? É muito complicado, porque acaba há muita mudança fisiológica, então há muita mudança no organismo desse indivíduo. Então ele tem, às vezes, uma decaída na alimentação, que isso pode trazer algumas doenças. Então é bastante complicado. É mais complicado alimentar um idoso do que alimentar uma criança. E alimentação significa, então, que tem que ser diferenciada? Ela não necessariamente precisa ser diferenciada, mas a gente precisa saber o que realmente o organismo do idoso está pedindo. Lógico que tem que ser uma alimentação totalmente balanceada, mas sendo diferente é na questão da mastigação, questão às vezes se tem algum problema de intestino, porque querendo ou não, a mobilidade do idoso diminui bastante. Então a idade vai chegando e todos os nossos processos fisiológicos do organismo vão diminuindo. Então com isso a alimentação às vezes ela vai ter que ser um pouco mais líquida, mais pastosa, mas sempre comendo de tudo. Bom, isso significa dizer o seguinte, que a pessoa, a partir dos 60, 65 anos, como é meu caso então, eu já tenho que começar a me prevenir para cuidar com a alimentação. Já ter uma alimentação, começar a ter uma alimentação diferenciada, porque senão eu posso ter problema. Isso, porque assim, o idoso ele precisa de um pouco mais de nutrientes, um pouco mais de vitamina para não ter problema no organismo. Então, quando a gente vai chegando perto dessa idade, da terceira idade, é bom a gente já ter um controle do que está comendo. Agora, se o indivíduo já não sente nada, se a mastigação ainda está correta, se ele ainda está dando conta de engolir a comida totalmente, não há o porquê transferir a comida sólida, né, do que a gente realmente mastiga, para uma líquida, para uma pastosa. E o que deve ser utilizado na alimentação do idoso? A gente tem que perceber porque o idoso vai diminuindo a ingestão alimentar durante os dias. Agora, o que o idoso não pode deixar realmente de comer é a parte de carboidrato, porque é o que vai dar energia e vai fazer com que ele mantenha o peso, já que na terceira idade é mais fácil perder o peso. Então, um pão, um macarrão, um bolo, arroz, a gente tem que ficar de olho nessas questões, porque muitos às vezes falam assim, mas eu estou muito gordo, sendo que na verdade não está. E ele tem a necessidade de comer carboidrato, uma salada, vitamina, mineral, fruta é bastante importante. Então a gente não pode deixar essa questão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, por que idoso ele vai deixando de comer? Ele parece que não gosta mais de comer. Ele vai diminuindo. O que acontece? Muitas das vezes o idoso ele vai perdendo a sensibilidade dele na alimentação. Então vai perdendo o gosto, vai perdendo os sentidos daquele prazer que a gente hoje em dia tem da comida. E o idoso não vê mais isso. Ele às vezes fica com preguiça de cozinhar, às vezes fica com preguiça de ter que levantar para ir comer, às vezes tem uma mastigação inadequada e tudo isso vai sendo um fator contra, né? Um somatório para que a comida, no caso que teria que ser um prazer, acaba sendo um martírio para ele todos os dias. Agora, o que a gente tem que observar no idoso quando ele já começa a modificar? O que a gente tem que perceber nele? Quais são os sinais que ele começa a dar? A primeira coisa que a gente tem que observar, Antônio, é a questão do fracionamento e das quantidades que esse idoso está comendo. A tendência é o quê? Que se ele comia, por exemplo, 2x de arroz, ele passe a diminuir para x. E cada vez mais vai diminuindo, até que chegue uma hora que ele não coma mais. Principalmente em relação às carnes. O idoso ele tem a mania de diminuir a quantidade de carne.
carne, pela questão da digestão. Então, o principal ponto que deve ser observado pela pessoa que cuida do idoso, pelo algum parente, é que preste atenção no volume que o idoso está comendo. E cuidar de pessoa idosa não é fácil, né? É uma criança, só que um pouco mais velha. E dá trabalho, né? Muito. Infelizmente, nós estamos chegando lá. Bom, Carolina Chaveiro da Silva, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigada, bom dia.